Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, eu, Eliana Camejo, que sou jornalista de formação, invadi o Facebook do André, junto com a minha colega, também jornalista profissional diplomada, Samela Laus, porque nós temos uma. Vamos fazer uma sabatina no André. Nós queremos saber tudo sobre o que ele está preparando para os Campo Larguenses. Então, Samela, quero que tu te apresente um pouquinho para depois a gente já começar a sabatinar o nosso candidato. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à live, então, aqui na página do André, para conhecer um pouco mais sobre ele, conhecer um pouco sobre as propostas que ele tem para a cidade de Campo Largo. Eu sou a Samela, como a Eliana falou, estou aqui para, junto com ela, entrevistá-lo e fazer também a mediação das perguntas que vocês podem encaminhar aqui nos comentários. Então, fiquem à vontade desde já. A gente não tem tempo, não tem hora para acabar aqui. Hoje é a segunda noite para sabatinar e conhecer melhor as propostas do candidato André Gabardo. Então, isso aí, começando então já, sem perder tempo, importante a gente introduzir, porque tem pessoas novas aqui na página, o André está expandindo a atuação dele, tem conhecido muitas pessoas novas na cidade, então é legal, André, contar um pouquinho de ti, da tua trajetória, fazer um breve histórico aí, para quem é novo aqui na página, poder te conhecer melhor. Pode deixar. Boa noite, Eliana, boa noite, Samela, boa noite aos amigos do Facebook, pessoal que está acompanhando a live. Muito obrigado pela participação de todos, todo mundo que está compartilhando, todo mundo que está aí comentando. A gente pede que vocês participem para que essa noite a gente possa ter essa conversa, esse bate-papo gostoso, onde a gente vai apresentar ideias, onde a gente vai apresentar propostas para a cidade de Campo Largo. Eu sou André Gabardo, casado com a Raquel Brandão Diniz Gabardo, pai do Pedro e do João, 2 filhos maravilhosos que Deus me presenteou. Filho do Gerson, da Indioara, neto do seu Romeu, da dona Colaca, da dona Arlete, do seu João. Sou formado em Direito, mas a minha vida toda eu atuei na área da educação e na área eclesiástica. Fui professor por 12 anos na Language House, aulas de inglês. Tive o prazer de começar há 5 anos atrás, junto com a Raquel, a minha própria empresa, que é a KNN Idiomas, aqui no centro da cidade. Então, estive ali empreendendo, né, trabalhando com pessoas, e nos últimos 12 anos eu atuei na Igreja Presbiteriana Independente de Itaqui como pastor. Então, esse é o André, que resolveu esse ano, atendendo a um chamado, atendendo um desejo do coração, ingressar no mundo político e colocar o nome à disposição da população campolarguense. Perfeito, André. Obrigada por fazer essa apresentação. Nós nos conhecemos há pouco tempo, aliás, nos conhecemos esse ano, e a Samela está te conhecendo agora, né? Faz alguns meses atrás. Então, nós gostaríamos, essa apresentação se fez super necessária, mas a gente já gostaria a primeira pergunta a te fazer é a questão da religião e da política, né? Por que um pastor que já tem a sua igreja, já atua num contexto de ligação com as pessoas, uma ligação mais espiritual, decide ir para a política? Essa é uma ótima pergunta, Eliana. A gente já em outras lives abordou, conversou sobre ela, mas eu acho importantíssimo e essencial até a gente começar por aí. A política faz parte da vida das pessoas, faz parte da nossa vida. Nós, gostando de política ou não gostando, dizemos que gostamos ou não, nós dependemos dela para tudo. Todas as decisões tomadas pelos políticos nos afetam diretamente. E quando a gente entra nesse tema, religião e política, muitas vezes a gente vê uma aversão das pessoas. As pessoas veem isso como algo errado, como algo que não deve acontecer. E eu não acho que essas pessoas estejam erradas. O que acontece? Aí são uma questão de terminologia, porque elas pensam que a religião, às vezes, ou que muitos tentam levar a religião para dentro da política. E isso sou expressamente contrário. Nós vivemos num Estado laico, onde todas as pessoas precisam ser respeitadas, onde o ponto de vista de cristãos, não cristãos, ateus, agnósticos, precisa ser respeitado, mas, ao mesmo tempo, nós somos seres, indivíduos,
que são formados, o nosso caráter é formado através da nossa história de vida. Todo o tempo que eu tive à frente da igreja, pastoreando, o meu caráter foi se formando. Os meus princípios e valores foram sendo construídos da mesma maneira que a gente faz com os nossos filhos. Isso acontece na nossa história de vida. Então, eu gosto de falar o seguinte, que a religião não pode ir para dentro da política, mas que o cristão autêntico precisa sim estar inserido não só nesse meio, mas em todos. Eu gosto muito do texto lá bíblico de Gênesis, no início do relato bíblico, quando Deus manda que o homem cuide do jardim. O jardim que nós temos é a Terra, é o planeta Terra. E quando Deus dá esse mandamento, o mandato cultural para que o ser humano cuide do jardim, ele está falando de todas as áreas de atuação. Então, nós precisamos ter jornalistas cuidando do jornalismo, professores cuidando da educação, políticos cuidando da organização da cidade. Esse é um mandamento de Deus para todos nós. E algumas áreas, com o passar da história, por causa do pecado, da corrupção humana, ficaram áreas tidas como erradas, como sujas, e a política é uma dessas. E o que a gente faz? O que os cristãos fazem? Eles tendem a se afastar. Nós precisamos retornar a esse chamamento, retornar a essa responsabilidade que nós temos como pessoas do bem de nos desenvolvermos também com a política. Então é isso que motiva o meu coração, levar princípios, valores, ideais para dentro da política. André, sobre esse assunto ainda, eu creio, trocando uma ideia contigo e com a Sâmela, eu creio que as pessoas estão muito ressabiadas, se é que a gente pode usar esse termo, por conta do que a gente vê, os desmandos que a gente vê em todas as áreas, né? No Congresso Nacional, em todos os partidos, mas sim, muito na bancada evangélica. Então, tudo para o evangélico, ele pesa muito mais, porque quando a pessoa é evangélica, eu e a Sâmela somos, nós temos uma conduta, né? Nós temos que agir com uma conduta, com princípios na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então, quando a gente vê que tivemos o caso do Cunha, né, que está preso ainda, não sei se teve alguma mudança nos últimos meses, que eu não vi mais, mas acredito que esteja preso ainda. Continua, né? Então, isso deixou as pessoas, quando se fala que a pessoa é pastor e evangélico, né, obviamente, e ainda está ingressando na política, faz com que as pessoas tenham um pé atrás. Como é que tu te posiciona em relação a isso? Me permita fazer uma brincadeira, porque eu sou descontraído e eu acredito que essa leveza a gente precisa levar para a vida. Eu sou formado em Direito e os advogados carregam o estigma de passarem os outros para trás. Eu sou pastor e pastor carrega o estigma de ser aquele que engana os fiéis. E agora estou ingressando na política e vou, com certeza, ter que trabalhar também com esse estigma que todo político é igual, que todo político é corrupto. Então, eu tenho, ao longo da minha história, ao longo da minha vida, mostrado que é possível, sim, mesmo tendo muitas pessoas daquele meio que não são sérios, fazer algo diferente, ser um advogado correto, ser um pastor que leva a vocação, o chamado a sério, e agora, nesse novo momento que eu estou ingressando, mostrar que um político pode, sim, fazer a diferença e ser uma pessoa séria. Nesse tema que você abordou, Eliana, falando de bancada evangélica, gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Eu não sou favorável a nenhum tipo de bancada. Eu creio que isso enfraquece o nosso processo democrático demais. Porque quando um vereador, um deputado, um senador é eleito pelo povo, ele é eleito com a expectativa de que ele vá ter posicionamentos, que ele vá se posicionar de acordo com aquilo que ele acredita e de acordo com aquilo com o que ele se comprometeu com as pessoas. A partir do momento que ele entra em uma assembleia, seja qual for num grupo, né, Câmara de Vereadores, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, e ele passa a fazer parte de uma bancada, o seu individualismo, a sua capacidade de tomar decisões baseada naquilo que é dele, isso acaba sendo enfraquecido. Então, eu acredito que sim, dentro aqui da Câmara de Vereadores de Campo Largo, vão ter pessoas que vão pensar mais parecido com o que eu penso, algumas diferentes, mas o que eu quero e o que eu vou fazer é manter a minha individualidade, manter aquilo que o André acredita, usando sempre do bom senso, da educação, do diálogo acima de tudo,
mas buscando construir um caminho novo, né, através de tudo isso. E quando a gente fala, você citou o exemplo do Cunha, infelizmente não é uma questão apenas dos evangélicos. Se nós formos pegar outras religiões, tivemos escândalos envolvendo padres, envolvendo liderança do espiritismo. Então, em todo o meio existem pessoas sérias, pessoas honestas e aqueles que, infelizmente, não têm vivido aquilo que ensinam, né? E isso é uma coisa que eu tenho na minha história. Aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino, eu busco viver com o máximo de forças que eu tenho dentro de mim. Perfeito. André, pegando esse gancho, então, que tu citaste, né, um pouquinho da tua trajetória, dos valores, e também essa abordagem que a Eliana trouxe, né, da pecha que existe com os evangélicos, políticos, enfim. Trazendo agora para a questão do projeto em si, né, do teu mandato. Em um resumo, assim, qual é a característica que as pessoas podem esperar do teu mandato? O que de diferente tu queres apresentar para Campo Largo? Olha só, Samila, ontem mesmo uma pessoa me abordou com uma pergunta parecida com essa nas redes sociais, e eu tive uma boa conversa com ele, e tem sido muito interessante, porque a minha campanha já tem sido uma campanha de conscientização das pessoas do papel do vereador. Porque quando as pessoas perguntam assim, quais são as tuas propostas, o que você vai fazer como vereador, eu já começo conversando sobre elas, sobre qual é esse papel, que é o papel de fiscalização do executivo, né, e de apoio a projetos, apoio a iniciativas do executivo, para que ele funcione melhor, para que ele atenda a população com mais qualidade. Então, quando você me pergunta, nessa minha nova caminhada, nessa proposta de inovação, quais são as minhas bandeiras, o que eu gostaria de falar, em primeiro lugar, tem a ver com isso, de realizar um mandato dentro do papel do vereador, de fiscalização e de apoio. Eu não acredito naquela visão de situação e oposição. Eu acredito que bons projetos precisam ser apoiados e situações onde a gente percebe que precisam ser ajustadas ou que não podem mais acontecer, um posicionamento firme, seja quem for o prefeito que esteja à frente do executivo. Além disso, algo que é essencial é a transparência do mandato. A gente ouve diariamente nas ruas pessoas comentando que votaram em um vereador na última eleição e nunca mais tiveram nenhum tipo de contato. Então, uma prestação de contas semanal sobre o que foi votado, o que será votado, para que as pessoas possam opinar, para que as pessoas possam se sentir parte disso. Porque o meu projeto político não é o projeto do André, é o projeto de pessoas, é o projeto de gente que acredita. E essas pessoas precisam fazer parte do mandato. Além disso, a gente precisa pensar numa desburocratização do sistema. Eu acho inconcebível, na época em que a gente vive, que nós não possamos fazer protocolos através da internet, que a gente não possa agilizar o acesso à saúde através de aplicativos, através de telefonemas, através de medidas inteligentes, onde as pessoas possam, de dentro da sua casa, com seu aparelho celular, agendar uma consulta. Em último lugar, talvez seja o ponto mais ousado dessa campanha, talvez seja a proposta mais ousada que eu tenho, é a da defesa da educação em tempo integral. Já existem alguns projetos na cidade, alguns projetos de algumas escolas, mas o que nós precisamos é fazer um mapeamento da cidade, encontrar os bolsões de maior vulnerabilidade social e, nessas localizações, oferecer educação em tempo integral. Por quê? Porque nesses lugares, muitas vezes, os pais não têm com quem deixar o filho no contraturno. Muitas vezes, as crianças não têm nem o que comer na hora do almoço. Se nós oferecermos o contraturno nessas regiões, nós estaremos cuidando das crianças, alimentando as crianças e, além disso, tirando elas da exposição ao tráfico de drogas, à drogadição e também a qualquer tipo de pessoas que possam, de uma maneira ou de outra, abordar essas crianças sem a segurança da família. Nesse tema, a gente conversou com o Maurício Cunha, que é o secretário nacional do cuidado da criança, e na época da pandemia, para vocês terem uma ideia, o Disque Denúncia, onde se denunciava o abuso às crianças, diminuiu em 80%. O que isso quer dizer? Que as crianças não estão sendo violentadas? Não. Quer dizer que quem percebe a violência contra a criança e quem cuida dessas crianças e leva para frente isso através de denúncia é a escola. Então, a educação em tempo integral
ela se torna essencial para o cuidado com as nossas crianças. Acho que esse projeto que tu citaste como mais ousado, né, da tua plataforma, traduz muito bem o slogan da campanha, né, que é acredite em quem ama a vida e as pessoas. Isso e acho mesmo. que nada traduz melhor do que cuidar das crianças, né, indefesas, enfim, que precisam desse suporte, principalmente nas áreas mais carentes. Então, realmente acho que é um projeto aí que tem tudo para ser transformador de muitas realidades aí na cidade de Campo Largo, né? Com certeza. Falar um pouquinho agora de outro ponto, André, que é fundamental, assim, é básico na plataforma de projetos, enfim, e que afeta também diretamente a vida das pessoas. A saúde. Qual é o teu projeto, assim, vamos dizer, a tua principal proposta para essa área fundamental? Eu tenho conversado com várias pessoas da área de saúde, tanto com profissionais que atuam na saúde aqui na cidade, como cidadãos que usufruem, que utilizam e que precisam da saúde pública. E o que tem sido a realidade? O que eu tenho ouvido dessas pessoas? Em primeiro lugar, nós precisamos pensar na valorização dos profissionais da área de saúde. Nós temos muitos médicos, enfermeiras, atendentes de posto, motoristas, e essas pessoas precisam se sentir cada vez mais motivadas a trabalhar e a cuidar do cidadão campolarguense. Como que se faz isso? Através de programas, onde elas possam sentir que o chamado delas, eu gosto muito de falar em chamado, porque eu acredito que cada um de nós tem isso dentro de nós, né? O chamado de ser médico, o chamado de cuidar da saúde. Então, as pessoas precisam ser valorizadas. Além disso, a gente precisa pensar em modernização. Hoje existe um aplicativo, né, na saúde do município, para que as pessoas possam agendar a sua saúde e acompanhar resultados, mas ele não funciona de fato. Você vai até uma altura e você não consegue resolver as questões através dali. Eu vou dar exemplo de um dos postos de saúde, onde existem 12 consultas, no máximo, por dia, para que as pessoas sejam atendidas. Então, se você está doente, você precisa ir para a fila para ser atendido. Nós precisamos pensar num sistema mais inteligente, onde as pessoas possam agendar e acompanhar tudo isso sem precisar fazer esse deslocamento, tanto na parte central da cidade, como nos bairros e no interior do município também. No interior, nós precisamos pensar, aí juntamente com o executivo, em um horário maior de atendimento nos postos de saúde. Nós precisamos pensar em otimizar o sistema através da inteligência e através da tecnologia. É importante frisar que nem todas as pessoas têm um acesso à internet de uma maneira tão ampla. Essas pessoas também precisam ser atendidas através do telefone e também através do atendimento presencial. Não é acabar com isso, mas é criar ferramentas, mecanismos para que as pessoas possam ser atendidas com maior eficiência e eficácia. André, essa questão que tu tocasse é um sonho de todas as pessoas, né? Que as pessoas não precisem acordar tão cedo para ir a postos de saúde, não enfrentar fila, às vezes até depois de ficar horas numa fila, não conseguir a consulta que precisa, e às vezes até conseguir, mas com um custo muito grande, que é o de perder horas, que é o da questão da dignidade mesmo do ser humano, e às vezes encontra até um profissional que é mal remunerado, um profissional que está lá no posto de saúde, que também tem seus problemas e que acaba descontando na pessoa que está atendendo. Como é que o vereador pode fazer que isso aconteça realmente? Porque a gente sabe que muitas coisas vai depender do prefeito, eleito no caso, né? E como é que o vereador vai poder negociar isso, poder efetivar essa proposta? Negociar não é a palavra, porque ela já pode ser corporativa em algum momento, né? Vamos lá, Eliana, vamos voltar lá para o começo da minha fala, quando eu falei que nessa campanha, uma das coisas que eu mais tenho feito é mostrar para as pessoas o papel do vereador. Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando da área de saúde tem a ver com esse papel de fiscalização do vereador. Fiscalizar se os profissionais da área de saúde têm sido atendidos, se o município tem oferecido recursos e as ferramentas necessárias para que eles possam desempenhar com qualidade a sua função. Então,
Então, nós precisamos acompanhar, fazer esse acompanhamento, né? E, por outro lado, também fiscalizar se esses profissionais estão desempenhando aquilo para que eles foram contratados. Se fala muito da estabilidade do servidor público, e isso é muito importante, essa estabilidade. Nós precisamos valorizá-los e mantê-la. Mas isso não significa que, a partir do momento que um funcionário público passa num concurso, que ele pode simplesmente fazer os atendimentos ou trabalhar da maneira que ele quiser. Não, existem regras, existem parâmetros, e isso precisa ser atendido. Hoje eu conversei com uma pessoa lá no distrito de Bateias, e ela comentou comigo que ela está há 1 ano e meio esperando para fazer um exame. Então, ela fez a primeira consulta, e aí tem 1 ano e meio que ela não conseguiu ainda fazer ou realizar esse exame que ela precisava. Isso é algo que não pode acontecer. Eu penso que, se isso chegar ao conhecimento de um vereador, ele precisa tomar as providências necessárias, abrir sindicância, abrir processos, se for necessário, para se descobrir por que isso está acontecendo. E, além disso, um outro papel que não é diretamente do vereador, mas que é algo que precisa ser feito, é aquele papel de intermediário entre o executivo e a população. Porque as pessoas acabam tendo uma proximidade maior com o vereador do que com o prefeito, por exemplo. A gente está nos bairros, a gente está nesse contato direto, né? E aí eu tenho assumido um compromisso com todos de, dentro de tudo que aquilo que for lícito, ajudar essas pessoas a correr atrás dos seus direitos, né? A correr atrás das necessidades da população. Isso daí a gente pode abrir o leque para as mais diferentes áreas, né? Vou dar um exemplo. Uma questão que é muito pedido pelas pessoas é o asfalto nas ruas que não são asfaltadas. A gente sabe, não é papel do vereador asfaltar ruas, mas é possível, sim, acompanhar uma associação de moradores, acompanhar um grupo, para que se tenha uma conversa com o prefeito, para se conversar sobre as possibilidades. Esse é um outro papel que eu, sendo eleito, com certeza vou realizar. Perfeito. E a saúde é um tema que toca, né, diretamente, como a gente falou, um dos temas básicos, né, e principais. A gente está tendo bastante comentários aqui na live, então as pessoas realmente estão trazendo as necessidades da cidade, né? A Adri Lima está aqui comentando, né, que é preciso ter médicos especialistas, né, que é uma necessidade bem urgente. O Misael colocou aqui que está há 2 anos esperando a consulta. Também a questão do dentista nas UPAs e a necessidade de médicos e dentistas em São Silvestre. Então, realmente, a saúde é algo fundamental, isso em todas as esferas, seja na cidade, enfim. Então, este é um ponto, André, com certeza, todas essas propostas que tu citaste têm o poder, né, de dar uma estrutura melhor. E agora eu queria falar de um outro ponto contigo, né? Trazendo um pouco lá a nossa introdução, o começo, teu histórico de empresário que tu citaste. A questão da desburocratização que tu citaste, né? Como a Eliana também comentou. Como vereador, o que tu pretendes fazer nessa área para apoiar os micro e pequenos empresários de Campo Largo, para favorecer o ambiente de negócios? Tenho conversado bastante com pessoas que trabalham diretamente nessa área, contadores, empresários e também funcionários públicos. Hoje se demora aí, em média, 90 dias, 120 dias para se abrir uma empresa na cidade. Eu vou dar um exemplo de uma empresa, uma oficina mecânica que está tentando ter o seu alvará registrado, já está há cerca de 6 meses esperando para registrar seu alvará. O que acontece? Uma oficina sem alvará, ela não consegue receber o dinheiro das seguradoras. Você bateu o teu carro, você quer acionar o seguro para que ele faça a cobertura, para que ele pague o conserto. Se a oficina não está com o seu alvará em dia, ela não pode realizar esse tipo de serviço. Então, essa empresa, esse exemplo que eu estou dando, a empresa nem abriu e já está à beira da falência. Por quê? Ela está com os profissionais prontos, está com o seu ambiente preparado, está com tudo pronto para trabalhar. Mas a burocratização não permite que ela exerça a sua função. O que eu quero exemplificar, o que quero dizer com isso? O poder público ele precisa ser parceiro do empresário e não seu adversário. Muitas vezes as pessoas encontram na burocracia, quando vão à prefeitura buscar algo, ela encontra uma barreira muito grande. Aquele que poderia estar gerando empregos, gerando renda, aquele que poderia estar fortalecendo a nossa cidade,
ele acaba sendo impedido de fazer tudo isso. Ou vai para a informalidade, ou então desiste do seu negócio e vai para a falência. Se nós formos usar a Letônia como exemplo, pegando o teu aparelho celular, em 2 horas é possível você criar um CNPJ e começar a atuar com a tua empresa. Pensando a nível de Brasil, né, e conversando com um especialista da área, não é possível em 2 horas a gente sonhar com isso ainda. Mas é possível sim sonhar em 2 dias. Isso foi garantido por pessoas que atuam nessa área. Que em 2 dias é possível emitir o CNPJ para que uma empresa precise atuar. Esse é um sonho que eu tenho, que os empreendedores da nossa cidade não precisem sair daqui para empreender. Que eles possam empreender, gerar emprego, gerar rendas aqui. Outros amigos da área da construção civil têm relatado que eles estão atuando em Ponta Grossa, em Guarapuava, Balneário Camboriú, mas não conseguem atuar na nossa cidade, pela burocracia e pela dificuldade em, por exemplo, se aprovar um projeto. Nós precisamos tornar o poder público parceiro dos empresários, pensando em projetos de lei, pensando, mais uma vez, na valorização dos bons profissionais que estão lá dentro da prefeitura e pensando em dar suporte para que essas pessoas atuem. Nós não podemos deixar que a nossa cidade se enfraqueça, deixar que os recursos vão embora daqui por ineficiência do poder público. Perfeito. Essa colocação é muito importante, porque eu vejo que tu defende esse direito dos pequenos, dos microempresários, dos empresários de uma forma geral. E é uma classe, muitas vezes, vista como bandido. E, na verdade, não é, porque gera empregos, faz a economia girar, e acaba sendo penalizada com uma carga tributária horrorosa, que o nosso país é um dos que tem a carga tributária muito mais elevada do que o outro, muito pesada, e acaba também sendo prejudicado em função da burocracia, além da carga tributária. Então, realmente é uma questão muito bem-vinda, né? Bom, uma questão que eu vejo em ti, particularmente, André, até estava conversando com a Samela, é a simplicidade, a humildade. Isso me chama muito a atenção. E vou te dizer por quê. Espero que tu seja assim para o resto da tua vida. Me chama a atenção porque nós que somos jornalistas e estamos acostumadas a conviver com vários tipos de personalidades, não é, Samela? Vários tipos de políticos, a gente percebe que a humildade, muitas vezes, e a simplicidade, no meio da trajetória política, ela se perde. Mas em ti, a gente percebe que é uma coisa nata, que é uma coisa que vem de família, e, aliás, a valorização da família é algo muito importante. Já dizia minha mãe, case-se com o homem que cuida da sua mãe, do seu pai, da sua família, porque assim ele vai cuidar da família de vocês. Então, é quase que um casamento, né? A gente escolher um candidato é quase que um casamento. Às vezes as pessoas não dão bola para isso, mas tem que dar, e especialmente em Campo Largo, eu estava vendo as últimas pesquisas, ainda existem muitos indecisos, né? Muitas pessoas sem saber em quem votar. E elas deveriam encarar como um casamento, porque essa pessoa que vai estar representando ela, né? Então, assim, ó, eu percebo a questão da simplicidade, da humildade, de tu mesmo responder os comentários nas redes sociais, de tu mesmo estar à frente de situações, de dar o teu telefone para todo mundo, que às vezes eu fico pensando, meu Deus, como é que ele vai dar o telefone para todo mundo? E vai ser uma explosão de perguntas. Isso pretende ser assim por todo o teu mandato, se for eleito, André? Então, Eliana, fico honrado com as tuas palavras aí, mas é o que eu sei ser. Esse é o André. Eu cresci desse jeito. Né? Eu até em algumas reuniões aí políticas, sabe como funciona isso na hora de definições e tudo mais? Eu falei, olha, eu posso pecar por ser sincero demais, eu posso pecar pela inocência, mas eu vou ser verdadeiro sempre vou falar aquilo que eu penso, e já apanhei por causa disso, nesse processo mesmo, já sofri com isso, mas o André Gabado continua sendo e continuará sendo
o mesmo André Gabado, que muitos de vocês conhecem há muito tempo e outros estão conhecendo agora. Assumi o compromisso com muitos já de não mudar meu número de celular, de continuar com o mesmo telefone para que todo mundo que tem possa continuar cobrando, né? Todo mundo sabe onde a minha família mora, onde eu estou, né? E isso é algo que não tem preço para mim. Não, é inegociável continuar sendo a pessoa que eu sou. Você sabe que tem uma máxima que diz que é impossível ser pastor na igreja onde você cresce. Muitas pessoas dizem isso. E eu tive esse privilégio, por 12 anos, de pastorear a comunidade na qual eu cresci, onde eu nasci. Isso é algo muito interessante, porque da onde surgiu essa ideia? Essa ideia surge porque muitos líderes religiosos eles fazem uso de máscaras para poderem convencer as pessoas e para se posicionar. E então eles não podem realmente pastorear ou liderar a comunidade onde eles cresceram, porque as pessoas conhecem a história deles. E aí isso acaba estragando a imagem. Mas eu tive o privilégio de, por 12 anos, pastorear a minha igreja, a igreja que os meus bisavós ajudaram a fundar, a igreja que foi fundada em 1889, é uma das mais antigas aqui do Paraná. E eu tive esse privilégio de estar à frente dela, tendo nascido e crescido ali. E por quê? Porque as pessoas conhecem as minhas qualidades, conhecem os meus defeitos. E eu também conheço os meus defeitos e nunca os escondi das pessoas. Mas sim, sempre assumi e tentei melhorar naquilo que eu podia. Então, o André político vai ser o mesmo André do futebol, o mesmo André da escola de inglês, o mesmo André da igreja, o mesmo André da família. Pode pecar, sim, pela sinceridade, pela inocência, mas nunca pela falta de vontade de trabalhar, pela falta de vontade de acertar. Eu acho que isso é essencial, porque isso está dentro de cada um de nós. Para usar uma frase que o pai do meu avô falava para ele, e eu tenho repetido muito nessa campanha, fala o seguinte: você não é obrigado a tratar nada com ninguém, mas se você tratou, você tem a obrigação de cumprir. Essa tem sido a minha máxima durante toda a campanha e vai ser a máxima da minha trajetória política na cidade de Campo Largo. Perfeito. Muito legal, André. E é muito visível, né, essa questão, como a Eliana falou, que expressar esses valores é algo muito natural. A gente vê muitos políticos por aí, vamos dizer, aquelas propostas montadas, aquelas palavras-chave impactantes. E a gente percebe, e a gente está tendo retorno aqui nos comentários da live, né, o pessoal comentando que realmente a simplicidade, a humildade é uma marca, uma característica tua. Né? E agora, aproveitando esse gancho que tu mesmo citaste, né, resgatando o ponto, né, do teu envolvimento eclesiástico, enfim, acredito que muitas pessoas se perguntam como tu vais te dividir no momento, né, se tudo der certo e estamos trabalhando para isso, que tu sejas realmente eleito, como que vai ser a tua rotina, como é que tu pretende te dividir, se dedicar exclusivamente ao mandato ou dividir com a rotina na igreja? O que acontece, Sandra? A gente vive numa cultura onde nós somos pressionados a tomar todas as decisões para sempre, né? Se você escolhe uma carreira, parece que você não tem mais o direito de mudar o rumo da tua vida, de mudar a tua história. Eu tenho dito para as pessoas que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu seguro, mas deixo a mão sempre aberta. Porque quando Deus resolve tirar da minha mão, mudar a trajetória, mudar o rumo, eu estou pronto para isso. Os últimos 12 anos foram momentos de muita satisfação à frente da igreja. Mas quando eu entendi que Deus tinha algo novo para mim, que Deus tinha algo novo para esse momento da minha vida, que era a vida pública, eu, por vontade própria, por decisão minha, solicitei ao conselho da igreja o meu desligamento da função pastoral. Eu continuarei servindo de maneira voluntária, né, como líder, cuidando de grupos pequenos, cuidando de gente, que isso está no meu coração, ministrando a palavra quando for convidado, mas voluntariamente na igreja. Por quê? Porque eu penso que o mandato de vereador é algo muito sério. Ele precisa ser exercido de maneira integral, com interesse, com tudo que a gente pode oferecer. Isso aí tem a ver com uma pergunta também, uma conversa que eu tive com um amigo no outro dia, porque se questiona muito a questão do salário dos vereadores, recebe
André, ficou mudo o teu áudio. Agora voltou. Voltei, né? Então, as pessoas questionam muito essa questão do salário do vereador, sendo que ele trabalha apenas em uma sessão por semana. E eu quero dizer que comigo isso não vai acontecer, porque a minha dedicação será de maneira integral ao mandato, seja estando presente na Câmara, desenvolvendo projetos, conversando, dialogando, ou então em contato com a comunidade. Nós precisamos acabar com essa questão de vereador meia boca, vereador meio período, em que vai lá na sessão, faz o seu voto e desaparece. Ou então, de 4 em 4 anos, aparece pedindo votos novamente. Então, respondendo de uma maneira bem direta a tua pergunta, Samuel, o meu mandato será exercido de forma integral, 8 horas por dia, trabalhando muito. E continuo me dedicando à igreja, mas aí de maneira voluntária e não mais remunerado por ela. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, só vou trazer a interação, desculpa te interromper, Eliana. O João Gemba, ele chegou um pouquinho depois na live, ele só queria rapidamente uma resposta do que te levou a ser candidato. A gente falou um pouquinho lá no começo, mas o João especificamente está interagindo com a gente aqui, está perguntando. Gemba, meu amigo do futebol lá no clube, me conhece desde que eu era pequeno. Gemba, o que me leva a isso? É olhar para o cenário, olhar para a política, olhar para a nossa cidade e ver a necessidade e a possibilidade de ter alguém preparado, alguém com vontade, alguém com desejo de mudanças. É isso que eu sinto na conversa com cada eleitor, a vontade da mudança, a vontade do novo. E pensando na minha história de vida, eu vejo que Deus foi me preparando para esse momento. Chegou a vez da minha geração se envolver, chegou a vez da minha geração se doar pela cidade, contribuir, dar sua contribuição. Então, é isso que arde no meu coração e a certeza de saber que eu posso e vou fazer a diferença. Vamos lá. Tem mais perguntas, Samela? Pode colocar as perguntas. Tem mais pergunta aqui, sim. A Adri Lima está perguntando quando, eu não vou colocar o se, né? Porque somos otimistas e estamos trabalhando para isso. Quando tu for eleito, André, tu vais fazer as visitas agradecendo os teus eleitores? Com certeza, isso já temos compromisso lá nos Três Córregos, temos compromisso na Fazendinha, temos compromisso no Ouro Verde, temos compromisso em Bateias, com muitos amigos que têm conversado. Quando eu for eleito, se Deus quiser e Ele há de querer, já tenho agenda até o final do ano, até em Porto Alegre, para a gente conversar e se alegrar com essas pessoas que estão vindo agora. Eu não sabia que eu faria tantos amigos durante uma campanha política. A Adri é um desses presentes que eu recebi, ela e o César, de companheirismo, de pessoas que acreditam no projeto, pessoas que não têm interesse próprio, mas têm interesse na cidade. E como elas, eu poderia citar o Ian, o Marcelo, e a gente, o pastor Paulo lá de Bateia, a gente iria longe aqui citando pessoas que têm abraçado a campanha, não por querer algo em troca, mas por ver a possibilidade e pelos olhos brilhar junto com o meu, pensando em fazer algo diferente na cidade. Pode ter certeza, Adri, vamos continuar fazendo visitas para agradecer o pessoal e depois para ouvir todo mundo e saber aí como é que a gente pode contribuir com o crescimento da nossa cidade. Perfeito. Mais alguma pergunta, Samela? Não, temos bastante participação aqui, o pessoal está realmente concordando, né, com essa visão de trabalhar em tempo integral, que realmente isso faz total diferença. O Misael aqui está comentando também sobre os projetos palpáveis, né, que chega de projetos malucos aí em Campo Largo, tem que fazer acontecer, e muito baseado na simplicidade que tu falaste, né? Perfeito. Então, bom, eu tenho, como transparência é a tua base, eu tenho uma pergunta para te fazer. Nós sabemos que tu gravaste um vídeo dando teu apoio ao candidato a prefeito, Udo Schmidt. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que a cidade está repercutindo muito ainda a questão da saída do vice, né? E por que o apoio ao Udo Schmidt? Vamos lá, excelente pergunta, Eliana, para a gente poder deixar tudo muito claro e que as pessoas compreendam tudo o que está acontecendo. O meu partido é o Podemos e é o mesmo partido do Edson Basso. O Edson Basso, quando a gente começou essa campanha, quando tivemos todas as conversas, definições da majoritária,
era talvez um dos nomes que estava cotado para ser o candidato a prefeito. Teve um problema de saúde, não estava bem para correr à frente da majoritária, e o nome de consenso do grupo foi o nome do Udo Schmidt. O Edson aceitou continuar como vice na chapa, né, contribuindo através da sua experiência. Ele foi prefeito por 2 vezes da cidade, e o Udo Schmidt fazia parte desse grupo que tocou a cidade por 8 anos, nos mandatos de 2004 a 2008, 2008 a 2012. Eu acompanhei muito de perto o mandato deles, eu vi como a cidade cresceu nesse período, assim como maiores empresas da cidade vieram para cá nessa época, citar algumas: Caterpillar, Griffons, a CCM, a SIG. Além disso, inúmeras escolas foram construídas, a cidade caminhou muito. Então, eu sempre acreditei nesse projeto. Nós temos no Brasil um problema de, muitas vezes, principalmente candidatos a prefeito, a governador, olharmos apenas para a pessoa, mas quem administra a cidade é o grupo que está junto com essa pessoa. Então, esse projeto do Edson Basso e do Udo Schmidt é um projeto no qual eu acredito. Então, o Udo ficou à frente da chapa, e nós tínhamos até a última semana o Basso como vice. Acontece que o Edson, como foi prefeito, ele responde a uma questão judicial onde não há nenhum tipo de indício de desvio de verba. O que aconteceu? Ele contratou um médico, não havia mais médicos a serem chamados no concurso, e ele consultou o Tribunal de Contas e contratou esse médico através de uma empresa terceirizada. E por esse motivo, por um erro administrativo, por uma falha administrativa na forma de contratação, ele responde a esse processo. Mais uma vez, não há nenhum tipo de indício. O que acontece? Como houve uma decisão adversa à candidatura dele, para evitar que se mantivesse essa discussão apenas pode ou não pode ser candidato, vai ser cassado ou não vai ser cassado, a majoritária resolveu substituir o Edson da posição de vice, né, e colocou a sua esposa, a Beth Basso, como vice. Então, hoje, eu apoio a candidatura do Udo Schmidt para prefeito, com a Beth Basso para vice. Acredito no projeto deles, é um projeto de crescimento da cidade, e acredito que ele está preparado para ser o prefeito de Campo Largo pelos próximos 4 anos. É por isso que a gente está junto nessa caminhada. Perfeito, muito obrigada pela resposta, André. E eu fiz de forma proposital, porque as pessoas têm que saber exatamente aquilo que tu pensa e como tu age. Ninguém, é uma coisa que tu sempre diz, ninguém vai votar enganado, né? Sim, então, isso é bem importante, essa tua verdade, essa tua dar a cara para bater, literalmente, como tu está fazendo. Muito legal. Samela. Voltei? Ah, estava aqui, eu tinha colocado no mudo, então. Temos mais uma participação aqui que eu acho bem importante, André, do Emerson. Ele está trazendo um pouco dos temas que nós abordamos aqui, mas uma pergunta bem contundente. Como administrar, né, e como legislar de forma correta e honesta se o sistema ainda é velho? Né? Essa luta de fazer o novo com o sistema que ainda é velho. O sistema em si, ele não é corrompido, ele não é corrupto. É impossível nós termos algo corrupto. Eu vou dar um exemplo. Quando nós temos uma barra de ferro e essa barra de ferro se enferruja, ela se desfaz. É a própria barra que se desfaz. Quando nós falamos no sistema político, no sistema corrompido, não é o sistema, são as pessoas que fazem parte do sistema que o tornam corrompidos. Então, eu tento trabalhar e tento pensar, e aí talvez seja otimismo da minha parte, mas eu penso que é possível fazer diferença. Através da minha legislatura, talvez seja pouco que possa ser feito, mas esse pouco pode se tornar muito, através de posicionamento, através de firmeza com os princípios e valores. Mas eu sou otimista no sentido de pensar assim, não, eu não serei o único honesto. Eu encontrarei mais um comigo. E talvez esse mais um encontre mais outro. E mais um, logo nós poderemos ter 11 vereadores em Campo Largo pensando da mesma maneira e pensando do bem da população.
eu sempre acreditei que é possível influenciar pessoas para o bem. E acredito ainda nisso. Talvez alguns digam, você é um sonhador, isso não é possível. Mas eu digo que é sim possível. Basta ter posicionamento e boa vontade. Então, para deixar bem claro para vocês, o sistema em si, ele existe, é um sistema que está lá, mas ele será corrompido, ele será burlado se as pessoas que fazem parte dele permitirem. Infelizmente, no Brasil, de uma maneira geral, isso é o que a gente mais vê. Mas aí eu volto àquele exemplo da criança caminhando na praia, uma história super conhecida, em que a criança caminhava na praia, pegava as estrelas do mar que a onda trazia e jogava aquela estrela de novo para a água. E alguém passando, acompanhando, olhou para aquilo e falou, poxa, mas são tantas estrelas, vai ser impossível você salvar a todas. Então aquela criança responde, mas essa estrela que eu acabei de jogar vai sobreviver. Então eu acredito nisso, que o mandato do André Gabado como vereador de Campo Largo será sim um mandato de honestidade, de seriedade e de posicionamento. E isso vai fazer a diferença na nossa cidade e, com certeza, vai influenciar outras pessoas, pessoas do bem que serão eleitas também, a formar um grupo de pessoas que querem o bem para Campo Largo. Perfeito. Samela está no mudo. Samela está no mudo, nós não estamos te ouvindo. Opa, desculpa. A gente estava tentando resolver, a gente teve um probleminha técnico, a nossa imagem não está transmitindo aqui mais na live do Facebook. Então, a gente já tentou retomar aqui. Acho que a gente pode só se encaminhar para fazer o fechamento, para o pessoal poder acompanhar depois o vídeo completo. Sim. André, para fazer o fechamento, eu tenho uma pergunta de cunho pessoal para ti, mas que a tua resposta vai refletir certamente no universo, no contexto todo de amor e cuidado com as pessoas, que é o teu slogan. O que a tua família, o que a Raquel e os 2 filhos representam para ti? Essa é fácil, Eliana. Eles são a minha base, eles são o meu porto seguro. A primeira pessoa que teve que concordar com esse projeto, André Gabado, vereador, foi a Raquel. Eu não ousaria ir para essa caminhada se não fosse através do apoio dela. E quando eu olho para os meus filhos, é o que me faz sonhar numa cidade diferente, numa cidade melhor, porque eu sei que eles vão viver essa cidade ainda por muito tempo. Então, mesmo nessa correria de campanha, eu tenho ainda, na semana passada, tirei uma noite para assistir um filme com eles, tirei um dia para assistir um filme com a Raquel, que é algo que a gente gosta de fazer, porque nada paga o preço de ter uma família do lado da gente, uma família querida, uma família amada. Então, a minha família é o meu porto seguro, é a minha base, e sem o apoio deles, eu com certeza não estaria nessa caminhada. Perfeito, muito obrigada pela resposta, muito obrigada pelo tempo cedido a nós, deixar invadirmos a tua página, para mostrar um pouquinho mais como é que as pessoas podem te conhecer, e a gente tem um pedido para fazer. Quando lá, uns 2 dias antes da eleição, nós queremos voltar a ter essa conversa contigo, e o pedido que nós temos para fazer é que todas as pessoas que estão nos ouvindo, ou que vão ouvir depois, porque vai ficar salvo na página do Facebook, possam deixar a sua pergunta, ou no Facebook, ou no Instagram, onde tu é ativo também, e quem tem o celular, por favor, pode mandar diretamente para o nosso candidato a pergunta também, mas não deixem de fazer, mesmo que seja a pergunta mais espinhosa possível, não é, André? Com certeza. Eu pedi para vocês hoje, para ver na live, podem perguntar o que aparecer, não tem problema nenhum. É isso aí. Então, a gente quer fazer esse convite para que todo mundo que ainda não decidiu o seu voto possa fazer qualquer questionamento que queira para o André, que será respondido por ele, todas as perguntas. E voltamos aqui, concordem, nos encontrar, faltando 2 dias. Com certeza. Perfeito. Com certeza. Perfeito. Obrigado, Eliana. Obrigado, Samela. Obrigada, André, pela participação, pela disponibilidade. Foi muito importante conversar contigo, oportunizar as pessoas a te conhecer um pouquinho mais. E muito bom ver o retorno das pessoas, a gente aqui interagindo, perguntando para ti e vendo que isso se comprova. Não é um discurso, as pessoas que te conhecem realmente, elas confirmam
todas as características que foram citadas aqui. Então, força nesses últimos dias de campanha, tem bastante gente para conhecer ainda, para te conhecer, né? E que bom que a gente teve essa oportunidade de conversar contigo. Obrigado, Deus abençoe, obrigado a todo mundo que estava aí acompanhando a gente também até agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite.